No mundo do futebol, histórias surpreendentes e únicas se desenrolam a cada temporada. Uma delas é a curiosa história desse vídeo, quando o Olympique de Marseille, um dos clubes mais icônicos da França, protagonizou uma situação peculiar em sua história. Conquistou o título da Liga dos Campeões da UEFA e pouco tempo depois foi rebaixado para a segunda divisão nacional. Essa façanha contraditória e inusitada marcou o clube e deixou sua marca na história do futebol europeu. Mas você deve estar se perguntando como seria possível conseguir tal façanha? E eu te respondo, tudo isso aconteceu por um esquema de corrupção. Para contextualizar, vamos começar pelo início da história da equipe francesa. O Olympique de Marseille foi fundado em 1899, na cidade de Marselha, localizada no sul do país. Desde sua fundação, o clube tem sido uma figura central no cenário futebolístico francês, conquistando vários títulos, sendo o terceiro maior vencedor do campeonato local, o segundo maior campeão da Copa da França e o único francês campeão da Champions League. Além disso, conta com uma torcida muito participante e apaixonada. O Olympique é considerado uma das equipes mais bem-sucedidas do país e até hoje é reconhecido por muitos como o maior time do futebol francês, por mais que não tenha conseguido títulos nos últimos anos por conta do domínio que o PSG exerce no futebol local. Boa parte dessas conquistas da equipe aconteceu entre as décadas de 1980 e 1990, sob a presidência de Bernard Tapie e com o comando do técnico Raymond Gotto. Nessa época, o clube experimentou uma era de grande sucesso, conquistando uma série de títulos, incluindo o hexacampeonato francês entre 1989 e 1994. A equipe também alcançou destaque internacional, chegando à final da Liga dos Campeões da UEFA em 1991, quando acabou sendo derrotado nos pênaltis para o Estrela Vermelha de Belgrado. Com a derrota na final entalada na garganta, os franceses seguiram buscando o sonho de serem campeões. Quando a então chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus passou a se chamar Liga dos Campeões da Europa, o Olympique alcançou o tão sonhado triunfo, num formato de torneio muito diferente do que temos hoje, em duas fases preliminares. O clube passou com facilidade pelo Glentoran da Irlanda do Norte e o Dinamo Bucareste. Na fase de grupos, no grupo A, se classificou com 3 vitórias e 3 empates contra Rangers da Escócia, Clube Bruges da Bélgica e CSKA Moscou da Rússia. A final seria realizada contra o campeão do grupo B, que eram os rubro-negros de Milão. No dia 26 de maio de 1993, o Olympique de Marseille enfrentou o poderoso Milan na final da Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico de Munique, na Alemanha. Em um jogo emocionante e disputado, os franceses venceram por 1-0 com um gol marcado por Basile Boli. Essa vitória histórica marcou a primeira vez que um clube francês conquistou a Liga dos Campeões, algo que até hoje não aconteceu novamente, estabelecendo o Olympique de Marseille como um dos principais nomes do futebol europeu. Essa equipe ainda contou com alguns dos maiores jogadores da história do clube, como Jean-Pierre Papin, que foi um dos maiores artilheiros da história do futebol francês durante a década de 1980 e início da década de 90. Ele marcou mais de 180 gols pelo clube e foi um jogador-chave na conquista da Liga dos Campeões daquela temporada. Outro nome lendário do Olympique de Marseille naquela época foi Didier Deschamps, como capitão e volante da equipe. Deschamps liderou o clube tanto na conquista do título nacional quanto da Champions. Ele se tornou um dos jogadores mais respeitados e bem-sucedidos da história do futebol francês, e posteriormente alcançou sucesso também como treinador. Apesar disso, o sucesso do clube foi ofuscado pela investigação de um escândalo de corrupção bizarro, que não tem nada a ver com a Champions League, mas sim no campeonato francês. Na semana seguinte ao título, a imprensa francesa divulgou informações sobre um possível suborno ao elenco do Valenciennes, por conta de um jogo uma semana antes da final da Liga dos Campeões. O Valenciennes estava em 18º lugar no campeonato, enquanto Marseille estava na liderança e muito perto do título. O suborno, dado aos rivais, não teria sido apenas para vencer o jogo, mas para vencer sem se esforçar muito, na famosa situação de, entre aspas, tirar o pé. A oferta foi feita por Jean-Jacques Eidely, volante, e Jean-Pierre Berns, o diretor do Olympique, para Jacques Glesman, defensor do Valenciennes, a mando do então presidente do clube, Bernard Tapie. A proposta foi feita para que a vitória viesse de forma, entre aspas, facilitada, e sem um jogo duro, evitando que o Olympique de Marseille perdesse algum jogador para a final da Champions League.
O zagueiro que recebeu a proposta informou ao técnico de sua equipe, Boro Primorac, sobre a proposta, que havia recusado. Depois de um tempo, foi descoberto que ele não foi o único, pois Jorge Burruchaga e Christophe Robert também receberam uma oferta. A esposa de Robert, inclusive, pegou uma mala com 250 mil francos no hotel onde a delegação do Marseille estava hospedada. De acordo com as investigações, essa mala foi encontrada enterrada no quintal de uma tia de Robert. Por conta da denúncia, uma investigação foi aberta em junho de 1993, poucos dias após a final da Champions League. Como conclusão, Adli e Burns foram presos por corrupção ativa, mesmo após negarem o envolvimento várias e várias vezes. No fim das contas, o volante acabou assumindo a participação no caso, ficando 17 dias preso, mesmo tendo sido condenado a 1 ano e ficando 1 ano e meio suspenso no futebol. Tapie e Burns foram condenados a 2 anos de prisão por suborno e corrupção. Burruchaga e Robert foram punidos com 6 meses de suspensão por terem aceitado a proposta. O único que acabou tirando algo de bom dessa história foi Glassman, que recebeu o prêmio de Fair Play da FIFA em 1995, por se recusar a participar do esquema. Isso fez com que tudo que vinha sendo construído pela equipe francesa fosse jogado no lixo, a começar pelo Mundial de Clubes daquele ano, ou Copa Intercontinental, como você preferir. Como vencedor do Campeonato Europeu, o Olympique de Marseille deveria jogar o torneio, mas foi impedido por conta da polêmica, apesar de não terem tirado o título da Champions deles. No lugar dos franceses, o Milan foi disputar o Mundial e acabou sendo derrotado pelo São Paulo do lendário Tele Santana por 3-2 em Tóquio, no Japão. A UEFA também tomou algumas atitudes, excluiu os franceses da Champions League da temporada seguinte e cassou o título do campeonato francês daquela temporada. Apesar de o PSG ter ficado em segundo, eles se recusaram a aceitar o título. Então, a temporada ficou sem um campeão definido. A temporada de 93-94 ainda se mostrava tumultuada para o clube. A punição da UEFA abalou a moral da equipe e o Marseille também enfrentou problemas financeiros significativos por conta das sanções sofridas. Apesar de ter tido um desempenho não tão ruim como se esperava, tendo terminado a temporada em segundo lugar, atrás apenas do campeão Paris Saint-Germain, a equipe acabou sendo rebaixada por conta de uma punição por conta do esquema de corrupção. Como era de se esperar, a equipe conseguiu terminar a temporada da segunda divisão em primeiro lugar, apenas 3 pontos à frente do segundo colocado, o Guingamp, mas foi impedido de subir por conta de problemas financeiros e ainda como parte da punição pelo esquema de corrupção. Na temporada seguinte, eles finalmente conseguiram subir, terminando em segundo lugar, atrás do Caen. A recuperação do clube só veio realmente quando o dono da Adidas, Robert Dreyfus, assumiu o comando do time em 1996, como a maior acionista da equipe. Colocando a casa em ordem e passando anos tentando limpar a imagem de um clube sujo, ele conseguiu colocar a equipe nos trilhos, mas não conseguiu fazer muito mais do que isso. Desde o caso de corrupção, a equipe não tem conseguido fazer grandes campanhas com regularidade, sejam elas no campeonato nacional ou nas competições europeias, oscilando entre ótimas e péssimas campanhas em praticamente todos os torneios. A única vez que ergueu a taça do campeonato nacional nesse período foi na temporada de 2009 e 2010, quando era comandado por Didier Deschamps, uma das lendas do clube, que viria a ser campeão da Copa do Mundo como treinador da França 8 anos depois. Além do campeonato nacional, o Olympique ainda venceu 3 Copas da Liga e 2 Supercopas. Pensando num recorte de tempo de 30 anos, é muito pouco para um clube que era considerado a maior referência de seu país. Nesse período, o clube tem visto outras equipes de menor expressão ganhando o nacional, como Lille, Montpellier, Mônaco e, claro, vendo a dominância praticamente total do PSG no campeonato e nas Copas, tendo sido vice dos parisienses em 3 oportunidades. No fim das contas, a conquista da Liga dos Campeões, até hoje inigualável para clubes franceses, acabou ofuscada pelos problemas e o rebaixamento pouco tempo depois. Por mais que essa combinação única no futebol europeu seja algo que dificilmente se repetirá, acho que ninguém gostaria de ter algo assim para contar. Com muito esforço e o trabalho de muita gente competente e honesta, o Olympique de Marseille conseguiu se recuperar, apesar de não ter a mesma força que já teve um dia. E você, já conhecia essa história ou ela é totalmente nova? Deixa aqui nos comentários do vídeo e, se quiser, deixe uma sugestão também para que possamos utilizar em algum vídeo. Não se esqueça de fazer o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba, tá bom? Fui!